Oi, Maíra, quanto tempo? Oi, Naldo. Forte. Ô, meu bem, você tá indo embora para casa? Oi, Isa, tô sim. Quanto tempo? E aí, você tá bem? Bem, eu vi que ia mudar a legislação, aí eu li de madrugada, né? Aí eu falei, Pode. mandei já para umas amigas minhas já que são da área, ó, pode assistir. Ah, senhor, vamos lá, tudo de novo, né? Mas tem coisa ali que a gente meio que já praticava por instinto e por precaução, né? Mas não estava na Isso. legislação. Outras já dão um parâmetro mais para se pautar, até que vai ajudar. Eu acho que a gente vai meio que usar ela no lugar da 2619, né? Porque vai estar mais Então, atualizada. eu, sinceramente, eu gosto. Eu queria muito que atualizasse a 2619 também. Não é, é pena que demora Porque, muito essas coisas, né? então, foram 13 anos para mudar essa CVS, né? Foi É. o eu tava me formando quando ela entrou. Agora já a vida Eu, inteira. eu dei curso da vigilância sanitária pro pessoal como estagiária pela 2515, depois virou 1210, depois virou 2619. Eu passei 12 e por toda essa 10. transição. Eu passei pela 12 e 10. A outra não. Quando eu entrei era 12 e 10, aí foi para 26 e 19. Ah, Mas mas ficou precisava pouco, né? atualizar. Ficou Não, pouco aí a 2619. Mas que bom te ver. Eu ainda ah. vou conseguir conhecimento seu. Eu não estou conseguindo ainda, mas eu ainda vou. Não, Conhecimento então, nunca é agora a demais. gente faz coisas pela internet. Olha que doideira aí hoje. Vai que dá bom. Pois é, mas eu tô por aqui, vou te prestigiar e aprender um pouquinho hoje. Não, vai falando, tá? O que eu quero que todo mundo fale. Tá Porque bom. o negócio Um é beijo. trocar ideia, porque eu não sou nada demais, a gente tem que só se juntar. Ah, tá bom. Eu tô por aqui, tá bom? Tá, valeu, bom te ver. De todos. Oi, gente, quem tá entrando aí, seja bem-vindo. Eu me sinto meio uma vovozinha aqui, porque é muita coisa assim, ó, para fazer. Você tem que admitir as pessoas, aí o chat tá rolando, então quem quiser entrando aí, falando alguma coisa, estamos aí, tá? Eu vou esperar. Como não são nem 6 horas ainda, deixa dar até umas 6:05, né? Aí a gente começa, que eu tô aceitando o pessoal. Se alguém quiser falar alguma coisa também, abre o microfone e fale. O negócio aqui é aberto. Eu gosto de que todo mundo fale, todo mundo participe para a gente se entender bem. Já subi aqui. Chat participantes.
Por todos. Mensagens, iPhone Fernanda. Oi, gente, são 6 horas. Eu sou muito chata com o horário, então eu vou começar a falar, tá? Eu desativei o som, mas eu vou liberar aqui o som de todo mundo. Se alguém quiser falar alguma coisa, só se tiver algum áudio vazando, aí eu fecho, tá? Mas eu falei que eu ia esperar mais um pouquinho. A gente espera mais um pouquinho para eu começar a falar do conteúdo. Mas vamos falar alguma coisa, para eu não ficar aqui sozinho, assim, falando comigo mesmo. Estou muito feliz de ver várias pessoas aqui que fazia tempo que eu não via. Tem o pessoal que trabalha comigo aqui, tem meus nutris, técnicos. Vamos nos falando aí, se apresentem. Se vocês não quiserem falar, escreve no chat, porque tem uns que assim tá escrito, é iPhone. Eu não sei quem é o iPhone. Aí a gente vai se falando. E a intenção aqui é trocar ideia. Eu montei um PowerPoint aqui com várias coisas, mas eu estava pensando depois, agora há pouco que eu estava revendo, eu acho que talvez seja mais prático eu abrir aqui a legislação, a gente abre, a gente vai lendo junto e vai batendo ponto a ponto. E eu também queria ouvir vocês, porque eu sei que aqui tem bastante Nutri que trabalha com isso, e para a gente trocar ideia. A ideia é trocar ideia, não é eu ficar falando sozinha, não. Por mais que eu tô aqui falando sozinha, é que vocês falem, tá? Então, se vocês quiserem.
É, a gente pode ir se falando, Andresa. Oi, te sigo no Instagram, já tivemos várias trocas. O Instagram salva a vida, né? Porque a gente consegue se falar por ele, vai se conhecendo e, e vai abrindo caminho, né? Eu acho que o Instagram é uma das fontes mais úteis. Super inútil também, né? Porque tem muita besteira que a gente acaba vendo no Instagram. Mas essa troca é legal. Muito obrigada por estar aqui e fica à vontade para falar, tá? O que eu acho mais importante é isso. Eu quero que vocês falem. Eu até estava conversando, não sei se a Patrícia já entrou aqui. A Patrícia, ela também tem uma consultoria. E ela trabalha no Guarujá, se não me engano, no litoral, né? E a gente estava conversando sobre isso, porque ela atende alguns restaurantes japoneses e tal. Então tem algumas coisas interessantes, por exemplo, para mim é muito mais específico padaria, mas para ela a parte do restaurante japonês. Então a gente foi trocando uma ideia, não sei nem se ela está aqui, espero que ela entre para a gente trocar ideia também. Maíra, querida, você também fale, tá? Estudamos, fizemos na nossa pós juntas o nosso TCC sofrido, né? Mas deu certo. E Pode tô feliz que deixar. você tá aqui. Né? Que sofrimento aquele TCC. Eu tava tentando lembrar Pandemia, esses dias. pandemia, a gente pegou uma pandemia no meio do TCC da pós. Pandemia. A gente fez umas 5 aulas juntas e de repente veio a pandemia. A gente só se viu online depois, né? Mas deu certo. Deu certo. Pós-ingestão. Até mandei para a Laura para ver se ela entrava também aqui para trocar ideia com a gente, mas eu acho que ela não vai conseguir, não. Sou da Nutrimax, comecei a te seguir através da Maíra, Vanessa Lopes. Prazer, Vanessa, tudo bem? Então, gente, pode ir falando onde vocês trabalham, olha que legal. O que eu quero é isso, tá? Quebrar o gelo, assim. Todas nós trabalhamos com a mesma coisa, todas nós sofremos pra caramba com o cliente, com o funcionário, e não é porque uma é de uma consultoria ou uma é da outra consultoria, não somos nunca rivais. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, nutricionista, eu acho que infelizmente tem um pessoal que gosta, né, de, de falar, ah, tal, não, a gente tem que trabalhar junto, porque senão ninguém anda sozinho. Nossa profissão já é muito difícil. Se a gente não se unir, fica mais difícil ainda. Sejam muito bem-vindas. Sou aluna de nutrição, entrei pelo link enviado na classe. Prazer aí, alunos. É muito bom ter vocês aqui também. Camila Lima, bem-vinda. Brenda, estagiou comigo. Você se formou agora, que legal. Muito bom. Depois me manda mensagem como está a sua vida, onde você está trabalhando. Trabalhou comigo um bom tempinho, né, Brenda? Até. Deu um tempinho bom. Ó, já deu uma enroladinha, né? 6:05. Peraí, tem mais gente entrando. Vamos esperar mais um pouquinho, né? O negócio de ter que ficar apertando, admitindo um por um é muito ruim, porque eu me sinto muito uma vovozinha que não sabe mexer em tecnologia. Letícia, Mariana Alves. Olá, perdi o horário por aqui. Adriel, olha que legal. Temos um acriano aqui. Aí são 3 da tarde, são 3 horas de diferença? Nossa, olha que legal. Temos. Uma coisa que eu acho que é importante também, porque a CVS 5 ela é do estado de São Paulo, né? Mas a CVS 3, né? Ah, tá, são 4. Falei, nossa, 3 horas é muita diferença. Mas ela sempre foi uma referência, né? Independente de onde você está no Brasil. Eu, quando fiz trabalho no Acre, eu usei a CVS 5. Porque ela de todas as nossas legislações, é uma das que eu mais gostava. E a CVS 3 segue nesse ritmo, né? Bom, acho que dá para começar, né? Dá um joinha aí. Acho que dá, né? Quem for entrando vai se achando aí. Oi, me chamo Gabriela, eu trabalho com a Isa. Eu? Ah, Gabi! Eu não li o nome. Gabi, minha nutricionista maravilhosa que me salva em todas as padarias do ABC, restaurante japonês, tudo que tem, a Gabi tá lá me ajudando. Gabi trabalha comigo desde o estágio também. Fez estágio com a gente e ficou. Naldo é meu técnico também, trabalha na Palácio do Pão, Santo André.
Que bom que você está aqui. Vamos começar então. Fechou? Ó, então vamos lá. Eu tenho esse problema da tecnologia, tá? Por mais que eu me sinta muito jovem, eu me chamo Ellen, fui estagiária em 2015, técnica em nutrição. Eu sou formada Nutri. Ellen, que Ellen? Ellen da Center Pães? Depois me fala que Ellen que é, porque teve algumas Ellens. Que bom, já tá formada, tá vendo? A gente passa por perrengue. Mas a gente tá aí formada. Ela em Barreira, nossa casa. Sim, sim, na padaria nossa casa. A Geisa também. Ah, querida, que bom te ver. Tá vendo? Ah, que legal. Vamos lá. Vamos começar então. Kaique, maravilhoso, também trabalhou comigo. Então, tem bastante gente que trabalhou comigo. E tem os estagiários também que eu mandei aqui pro meu grupo, que eu queria que eles estivessem, porque é muito importante eles estarem aqui. Bom, pessoal, vamos lá, né? Já temos 35 pessoas, tá legal já de gente. Acho que dá para a gente começar, beleza? Então, vamos só organizar assim para a gente. Ah, da nova da Center Points é você. Eu vou te conhecer em breve, tá, Ju? Pode deixar que eu preciso em breve ir lá. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou deixar o som desativado, tá? De todo mundo. Aí, quando alguém quiser falar, ou levanta a mãozinha, eu tenho a mãozinha, né, que fala aí a gente para. Eu pensei no seguinte, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu tinha feito um PowerPoint com todas as informações. Eu vou abrir minha tela mesmo para vocês verem que aqui a gente tá fazendo tudo junto. Bom, tá aqui. Eu fiz isso daqui, mas depois eu fiquei pensando e eu prefiro fazer, eu acho que pegar a portaria e abrir ela e a gente lê junto, um por um. Eu tenho o meu rascunho que eu fiz aqui e a gente vai. Não é possível abrir o arquivo. Que bom. Ah, vamos nesse aqui, então. Se não é para abrir um, a gente abre o outro, não tem problema não. E aí a gente vai acompanhando meio junto. Eu fiz um puxadão do que tem na CVS 3, na CVS 5 e algumas coisas que a gente precisa mexer nisso. Então, deixa eu só desligar aqui, porque senão meu WhatsApp vai ficar o tempo inteiro gritando aqui. Então a gente vai entrando nisso, tá bom? Pode ser assim? Vocês topam assim, sem ser o PowerPoint? Ficou bem bonitinho, mas aqui eu acho que a gente pode ir no Beabá, né? Bom, a CVS 3 ela entrou agora, nessa semana, dia 3, mas a gente ficou sabendo dela na segunda, se não me engano. A antiga, né, ela vem entrando no lugar da CVS 5. A CVS 5 ela é de 2013 e... Deixa eu ver se eu tenho como pôr o chat aqui. Aqui temos mais uma estagiária. Bem-vinda, Camila. Napoleão, Andressa. Bem-vindo, pessoal. Vou deixar aqui do ladinho porque eu vou acompanhando todo mundo, certo? Bom, vamos lá. Eu tenho que ficar admitindo. Muito complexo isso para mim. Então, ela entrou no lugar da CVS 5, a CVS 5 é de 2013. Eu até estava falando antes de começar com a Maíra aqui, que nós somos do tempo da 1210. Ela ainda pegou a outra, eu entrei na época da 1210, que aí entrou a 2619. Mas é muito tempo para começar a ter esse tipo de mudança, né? Primeiro, eu estava olhando, a última que teve era de 2008, aí entrou essa de 2013. Então, assim, teve muitos anos ali de muitas mudanças e já estava na hora de ter mudança, principalmente por causa da pandemia, né? A pandemia, ela mudou muita coisa na nossa vida e a gente está se adequando conforme a gente acha que tem que se adequar, mas não tinha muitas coisas escritas, que era o que a gente precisava, de ter coisas escritas para que a gente acompanhasse isso. Então, deixa eu só admitir mais gente aqui. Vou por admitir todas de novo, para ver se dá certo. Vamos lá. Seguindo aqui no compartilhamento da tela. Então, é muito tempo para ter esse tipo de mudança. Então, é muito importante que agora as coisas começam a mudar. Eu imagino que em breve também vai começar a 2619 precisa atualizar, a 216 precisa se atualizar, do mesmo jeito que a CVS entrou. E a CVS, ela é uma legislação do estado de São Paulo, né? Então, obrigada, cachorros.
ela é do estado de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, capital, a gente tem a portaria 2619, que era uma das coisas que mais me incomoda, porque eu tenho cliente no ABC e tenho cliente aqui, em São Paulo, né? Que eu moro em São Paulo, capital. E aí, por exemplo, o que mais me incomodava eram algumas falas que tem na portaria 2619, como por exemplo, a parte que a gente fala da barba, né? Que eu acho que é um problema muito grande para todo mundo, não é só para mim. Por quê? Porque ninguém mais quer fazer barba, principalmente pós-pandemia, que o pessoal começou a usar máscara para tudo, então acho que com a máscara resolve tudo que tem que resolver. E no fim das contas a gente fica a par disso. E na 2619 fala o quê? Barba e bigode aparados. Então a gente tem essa palavra aparado, que quando o funcionário ele lê esse tipo de coisa, ele fala: se é aparado, minha barba está bem feita, eu não preciso raspar. E já na CVS 5, ela já falava raspado, né? Então ela falava raspado diariamente, e aqui ela fala também que barba e bigode tem que estar raspados. E até nessa legislação, muito do que mudou eu acho que mudou muitas coisas, mas uma das coisas mais interessantes é que eles redefiniram muito a linguagem. Então, algumas coisas eu achei que estão tão bem grossas, assim, é isso, acabou, não tem meio termo. Porque o meio termo é um problema que a gente sempre teve, porque sempre alguém vai dar uma lida, vai falar alguma coisa, mas tá parado, tá raspado. Então, a gente tem esse tipo de dor de cabeça. Então, essas mudanças são muito necessárias, é muito bom que isso esteja acontecendo. Então a CVS 3 ela vem com muita força e mesmo ela não sendo a nível nacional, uma 216, ela não seja aqui em São Paulo capital, o pessoal ainda vai usar o 216, a 2619, ela é referência. Então a gente precisa entender isso, que ela é uma referência e a gente usa ela para muitas coisas. E eu uso sempre elas. Eu dou treinamento, eu uso muito a CVS 5, mesmo colocando escrito lá, é muito importante usá-la. E agora vai mudar, a gente tem até outubro para se adequar. O que que nós, como nutricionistas ou controle de qualidade, a gente precisa começar as mudanças? Na parte de documentação, que tem algumas coisas que a gente vai precisar refazer. Então, a parte de manual de boas práticas, POPs, essa parte de documentação, ela é muito importante ter as adequações nesses 90 dias, o que vai dar um trabalhão, porque quem atende muitos lugares aí, a gente precisa readequar algumas coisas. O que mudou, que eu acho muito importante falar, que é a que a gente vai ler, é a parte dos exames, eu acho que é onde vai afetar na parte financeira muito. Muito não, mas vai afetar na parte financeira. Então, são detalhezinhos que vão fazer essas mudanças e a gente tem 90 dias para se adequar a isso. Esses 90 dias, claro, né? Não vai ter bateu 90, vai ter uma fiscalização no outro dia, mas a gente tem que fazer isso o mais rápido possível para que esteja de forma correta. Então, assim, por exemplo, para mim aqui, que trabalho aqui em São Paulo, todo o estado de São Paulo. Então, o ABC, Alphaville, Barueri, todos os meus clientes dessa área, eu preciso começar a mexer nisso com pressa. E por isso que é importante a gente trocar essa ideia para a gente ir se alinhando nas coisas. Dentro disso tudo que eu estava lendo e fazendo, eu acho que isso também quero a opinião de vocês, tá? Eu acho que uma hora de livezinha nossa aqui, eu acho que é um bom tempo, porque mais que isso, eu acho que todo mundo cansa, né? E amanhã é feriado, eu acho que todo mundo tem muitas coisas para fazer. Eu fico falando dias e dias, porque aqui eu já estou falando há 10 minutos da introdução. Se deixar, eu fico 6 horas falando aqui. Mas eu acho que, por exemplo, a gente não consegue chegar na parte de documentação, porque a parte de documentação eu acho que tinha que ser um dia só para ela. Então, assim, se vocês toparem, a gente pode fazer isso semana que vem. E eu organizei as coisas aqui de uma forma que vai indo pelo menos até a parte ali de recebimento de mercadoria, temperatura, que eu acho que daí a gente consegue ler com calma sem muitos problemas, tá? Eu vou entrar aqui. Joinhas. Eu adoro a tecnologia. Eu vou entrar aqui no CVS. Eu tenho aqui papel e caneta, tá? Porque eu sou uma senhorinha e eu adoro rabiscar, já tá tudo rabiscado aqui. E muitas das coisas que eu fui escrevendo tá aqui, a gente vai batendo papo, fechou? Então aqui, vocês estão vendo a minha tela? Vocês conseguem ver certinho? O CVS tá bom para ler? Como que tá? Beleza?
Eu vou começar por aqui. Aqui começa, né, esse beabazinho que não nos importa muito. Opa, foi demais. Foi demais, foi demais, foi demais. A definição a gente não precisa falar sobre isso, não, né? Todo mundo sabe o que é um alimento, o que é uma contaminação cruzada, mas se vocês quiserem, eu posso falar sobre contaminação cruzada. Aí vai ficar 40 minutos só disso, porque eu adoro falar de contaminação cruzada. Mas vamos seguir, pulando essa parte de definições, beleza? Então, pulou definição. Aqui, começamos aqui, tá? Controle e saúde do manipulador de alimentos. Então, vamos lá. Ele já começa aqui pelo artigo 8, né? Essa parte dos artigos, eu fui vendo um por um e fui batendo um por um. Então, tem alguns artigos que estão escritos na CVS 3 que não tem na 5. Então, assim, pula, tá? Então, vai ter alguns que não vão existir mais. Então, essa contagem de artigo por artigo não dá. Deixa eu só arrumar aqui, porque acho que tem gente pedindo para entrar e eu não estou conseguindo aceitar. Porque, o que que eu fiz aqui? Começou, né? Tava muito bom para mim. Ah, voltei. Ai, gente, que saco que é isso. Próxima vez, se alguém quiser ficar aqui admitindo as pessoas, aí eu agradeceria, tá? Pronto, Rita Alba. Seja bem-vinda, Rita. Pronto, agora vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Começa por aí, né? Controle de saúde do manipulador de alimento, que ele deve seguir as diretrizes estabelecidas, tal. E aí ele fala do PCMSO. Antes do PCMSO, ele era citado rapidamente como um documento que ele tem que existir. Agora ele dá uma ênfase bem melhor no PCMSO. E o que eu acho importante, a parte da periodicidade, porque essa é uma das partes que eu acho que mais vai pegar. Por quê? Porque agora todo funcionário ele precisa fazer os exames, todos os exames. Não é só quem manipula, né? Então vamos seguir aqui, ó. Os exames de coprocultura e parasitológico devem ser realizados anualmente. Graças a Deus, porque aquele negócio de 6 em 6 meses era um saco. Por quê? Porque ninguém queria fazer de 6 em 6 meses. Já é muito chato, né? Vamos ser muito sinceros que já é muito chato pedir para eles fazerem exame, ou sou só eu que não gosto disso? Porque toda vez tem que pedir para fazer o exame de fezes, e aí fica aqueles potinhos de fezes, aquele caos na padaria, e os funcionários não querem levar. É muito, muito chato essa parte dos exames. Então, pelo menos, agora vai ser anual, e esse anual ele inclui o que é o nosso problema, que ele inclui todo mundo, tá? Ele tem, salvas as exceções, mas os funcionários todos vão ter que fazer. Eles têm que fazer já na entrada. Então, na admissão do funcionário, ele tem que estar com os exames feitos, tá? Deixa eu ver o chat aqui. É horrível mesmo pedir exame. É muito chato pedir exame e ninguém quer fazer exame, mas todo mundo precisa fazer agora, que isso é uma coisa muito importante. Então, vamos lá. Os exames aqui é necessário realizar tanto na admissão e quanto no acompanhamento. Então, o funcionário, quando ele vai ser admitido, ele tem que fazer, não é mais aquele exame de medir a pressão só, que é um engana besta, que põe lá que o cara tá apto ou não. Então, ele precisa fazer tudo, tá? Os exames de coprocultura parasitológicos têm que ser feitos anualmente, tanto aqueles que manipulam diretamente ou como aqueles que participam da distribuição e oferta de refeições. Então, assim, antes a gente pegava, não, a pessoa do balcão não precisa, o funcionário não precisa, então agora vai ter que fazer. E o atestado de saúde cópia tem que ter indicação e realização dos exames laboratoriais. Eles devem permanecer no local disponível, né? Isso daqui a gente já sabia. É proibida a manipulação de alimentos por funcionários que se apresentam ao trabalho com sintomas sugestivos. Aqui ele já fala também, tem essa diferença, né? É proibida a manipulação. Então, assim, o pessoal não pode trabalhar quando tem qualquer tipo de processo infectoso. Então, assim, infecção ocular, pulmonar. Esse é um grande problema também que a gente tem, tá? O funcionário deverá ser encaminhado para o exame médico e o tratamento será afastado. Porque muitas vezes, hoje em dia, principalmente, que a gente não tem funcionário para trabalhar. Então, a gente já tem essa situação de não ter funcionários hoje em dia, e muitas vezes o cara vem com um probleminha, acaba que o dono da padaria, o dono do estabelecimento, acaba que não afasta ele,
e manda usar uma máscara. Então é muito importante a gente ter esse cuidado com o pessoal. Isso é uma coisa que vai aumentar muito o preço, por quê? Porque é muito mais caro, né? É mais caro você fazer esse tipo de exame, em vez de fazer só o examezinho o exame normal que eles fazem, aquele de admissão, que vai o médico lá medir a pressão do pessoal. Então, será de atendimento à cozinha em geral, será de atendimento para todo mundo, não vai ser só para quem faz, tá? Então, esse é um ponto importante. Pode colocar no grupo o que? O documento eu posso mandar já já, pode ser, senão eu vou me perder, não consigo enxergar, vai ficar mais seguro. Eu vou mandar no grupo lá, vou mandar por aqui. Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu mando a coisinha no grupo? Não? Peraí, então, rapidinho. Eu vou mandar pelo celular aqui. Então, esse é uma mudança que eu acho importante que a gente frise muito para os nossos clientes. Por quê? Porque vai mudar na questão de grana. Então, vai ficar mais caro. Mas pelo menos tem essa parte que pelo menos você vai fazer anualmente, né? Antes, foi 6 meses que ninguém queria fazer, agora pelo menos é anualmente. Quem trabalha no RH, não. É quem tem algum tipo de contato com a alimentação. Então, se você trabalha só no escritório, não. Deixa eu mandar aqui, ó. Eu mandei no grupo da Nutri, tá? A portaria do CVS 3, fica mais fácil para ler. Então, quem quiser abrir aí, eu acho que assim fica mais fácil, certo? Então, isso daqui é muito importante, porque antes o PCMSO ele parecia uma coisa complementar, então agora ele mostra que ele é das coisas importantes que tem que ser feitas. Eu sempre falo assim, PCMSO, LTCAT, PGR, são documentos que a gente precisa começar a dar valor para eles. Porque normalmente o que que a nutricionista faz? Eu falo isso porque eu já fiz muito. Então, assim, você precisa ter. Ah, tem. Então você dá o check lá que tá válido. Só que a gente muitas vezes não lê o que tem nele. Então, assim, eles contratam uma empresa que vai pegar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a tua empresa lá, ela tem uma escada que tem um perigo. Eles não colocam, porque tem gente que nem lê o que tem lá. E aí, simplesmente, quando tem um processo trabalhista, tem algum problema, muitas vezes o PGR não bate. O PCMSO, esses documentos que normalmente são feitos pela mesma empresa, eles não batem com o que acontece exatamente no seu cliente. Então a gente cria um problema enorme. Então é muito importante nós da nutrição entender que a gente precisa ler esse tipo de documento. É chato, mas a gente precisa ler esse tipo de documento. Eu tive um cliente uma vez que ele contratou uma empresa lá e fez todos os documentos lá, um Ctrl+C, Ctrl+V, e simplesmente chegou lá na hora num processo trabalhista, eles tomaram um belo de uma multa. Por quê? Porque no PGR estava escrito uma coisa que não se faz em uma padaria, é impossível você fazer. E estava escrito lá. Então a gente precisa ler. Eu vou liberar teu áudio, Maíra. E quem mais levantou a mão? Pode falar, deu, né? Faz muito sentido, porque hoje em dia, quando o estabelecimento, a indústria, propriamente a escola, o ambiente escolar também, qualquer one, recebe um processo trabalhista, o juiz ele pergunta se as pessoas receberam EPI. Geralmente eles querem entrar com insalubridade, periculosidade, essas coisas, mas insalubridade. E se você não presta atenção nesse documento, muitas vezes ele está falando qual EPI ele tem que usar em qual área, e às vezes ele não está adaptado. E aí se leva a pau, né? Então, Aham. e como você é responsável, a gente tem que prestar atenção nisso daí, tá bom? Exatamente. Leva pau mesmo, porque tem lugar que estava escrito lá, lugar pequeno, que precisa ter balaclava, precisa ter não sei o quê, e não tem. Só tem uma jaqueta lá que faz o cara assinar. Então tá errado. A gente precisa ler também. Ana Carolina, quer falar? Libera o seu som aí. Pode Oi, boa falar. noite. Boa Eu noite. tenho, eu tenho também uma dúvida, Tá. bastante pertinente, assim, quando tem um caso de intoxicação, às vezes a empresa ainda está em correção com a vigilância, né? A padaria, no caso, e acontece de aproveitar algum tipo de alimento que não tenha, não esteja ainda em boas condições e ocorre algum tipo de situação que dois ou três funcionários
sofrer algum tipo de intoxicação alimentar. Qual que são as condições assim para poder evitar essa situação assim? Então, aqui na legislação, mais para frente, ela vem falando sobre essa questão. Na CVS 5, ela falava que quando você tinha algum tipo de suspeita, você tinha que averiguar e avisar a vigilância sanitária. Mentira, quando você tinha algum surto. Então, assim, três pessoas passaram mal, então eu precisava avisar a vigilância sanitária. Agora, nessa legislação, isso eu vou falar mais para frente. Ele fala que qualquer suspeita que você tem, você já precisa comunicar à vigilância sanitária. Então, é uma coisa que normalmente eu acho difícil a gente fazer, e assim, eu já tive situações que às vezes você tem algum surto, alguma coisa, o que que a gente faz? A gente manda para análise a amostra, precisa entender o seu caso, qual é o tipo de produto, o que que eles fizeram, se você tem amostra para analisar, tem que fazer toda uma rastreabilidade para entender por que que passaram mal. Aí, nesse tipo de situação, Ana, se você quiser, depois você me manda uma mensagem e a gente conversa para tentar entender como que conseguiria resolver isso. Mas qualquer questão de surto, pela legislação, né, a partir de dois já é surto. A gente precisa ter todo esse cuidado para tentar descobrir o que que aconteceu, né? Se era a temperatura de alimento, se é um produto que mais pessoas comeram, quem comeu, quem não comeu. Então, é um assunto que a gente pode conversar depois, que eu acho que fica mais fácil para te ajudar. Tá bom. Obrigada. Samsung, imagina, mas me chama depois, qual coisa você me explica, a gente tenta ver como pensar fazer isso. Alguém tinha Tranquilo. Desculpa, chamado. ainda não coloquei meu nome. Ah, tá. Meu nome é Mas- Letícia. Oi, Eu queria Letícia. saber se essa nova CV3 ela consegue contemplar é, cafeterias, pequenas lojas, lojas de bolo com cozinhas pequenas, porque eu vejo falta de presença de EPIs nesses locais. É muito, como o funcionário ele é atendente, então ele faz tudo. Ele prepara o lanche, ele também é garçom, ele fica em várias atividades ao mesmo tempo. A empresa não é responsável por dar um sapato que é onde ele não escorregue, e muitas coisas assim que a legislação antiga não falava nada. Dizia que, como era uma cafeteria, não teria esse problema, porque entende-se que cafeterias têm produtos pré-prontos, esse tipo de coisa. Sim, aqui, ó, até eu voltei aqui na legislação, né? Ela vem falando que esse regulamento tem como objetivo estabelecer requisitos de boas práticas, tal, para estabelecimentos comerciais de alimentos e serviços de alimentação. Então, assim, não tem específico, assim, a bar, restaurante, mas assim, esse regulamento se aplica a todo o comércio que mexe com alimento. Então, é uma legislação que a gente consegue usar em qualquer lugar, que é uma das coisas que assim é muito importante as pessoas entenderem. Mexeu com comida, você tem que ter algum tipo de legislação e um controle ali, independente que você pega uma loja que você tem uma central, que chega tudo pronto, você só assa. Mesmo assim, tem que ter processo. Para ter processo, você precisa ter alguma legislação que você consiga recorrer. Então, essa legislação a gente pode usar sim para esse tipo de estabelecimento, para qualquer coisa, pizzaria, cafeteria, mexeu com comida, a gente pode estar usando isso e usando isso para comprovar as coisas que a gente pede. Porque é o que a gente estava falando de EPI, por exemplo. EPI é um problema enorme que a gente tem. Eu tenho muito problema com EPI, porque você pega uma padaria grande, você tem uma padaria lá que tem 120 funcionários, eu tenho cinco câmaras. Eu já tive processo de uma moça que era tava no trabalhando no caixa. Ela pediu insalubridade porque ela falou que entrava na câmera para pegar coisa. Só que a função dela não fazia sentido algum. Só que ela não tinha assinado o EPI porque ela era caixa. Então, assim, a gente precisa entender que essa legislação a gente precisa tentar usar ela para o nosso lado, porque sempre vai ter alguém mais espertinho para tentar recorrer a isso. Então, essa legislação a gente pode usar. Só precisa ver exatamente onde você está, né? Se estiver em São Paulo, capital, a legislação vigente ainda é 2619. Se for fora do estado de São Paulo, 216. Ou cada estado tem estados que têm a própria legislação. Por exemplo, eu atendo um pessoal em Minas, e aí eu mandei uma documentação para a Vigilância Sanitária baseada na 216, que é a nossa nacional. E aí a moça da vigilância me respondeu que ela quer todo com a bibliografia
da legislação de Minas. Então, estou eu lendo a legislação de Minas essa semana para tentar responder isso. Então, assim, só precisa entender em que lugar que você está para ver qual que se adequa, tá? Respondido? Mais alguém quer falar alguma coisa? Ok. Beleza? Vamos seguir aqui então mais para baixo. A gente estava entrando nessa parte do PCMSO, que é muito importante, da parte dos exames do pessoal, que é muito importante. Então, isso daqui é uma coisa que a gente precisa já orientar os nossos clientes, tá? Por quê? Porque eles precisam saber que eles vão ter que contratar empresas que façam esse tipo de trabalho. Então, já precisa também entrar em contato com quem atende vocês, quem faz o ASO, quem não faz o ASO, para estar mudando contratos porque precisa já começar a atender o pessoal dessa forma. Então, o funcionário entrou para trabalhar, ele já tem que ter esse tipo de documento, tá? Então, agora a gente pode ver, deixa eu ver aqui no meu rascunho se eu falava de alguma coisa. Essa questão da periodicidade anual, que é uma coisa importante, que seja anual, não é mais semestral, que era um problema que a gente tem. Então, o pessoal precisa fazer a coprocultura e o parasitológico, tá? Uma coisa que eu acho interessante comentar, não está escrito, mas isso daqui eu aprendi esses dias com um cliente, tá? Eu não entendi, mas a moça do RH falou para mim que hoje em dia as empresas não podem mais falar assim, olha, o funcionário X ele tá com verme, porque antes era assim, eu tinha alguns clientes que me mandavam assim, ó, tal funcionário tá com verme, você precisa falar com ele. Aí você vai lá naquela situação chata, fala, então, querido, vamos lá, você precisa tomar tal remédio. Esse pessoal do RH me comunicou que eles não podem mais falar. Então, simplesmente, se ninguém olha o resultado, o que acontece? Muitas vezes chega o resultado, ninguém olha, o cara tá trabalhando com algum problema e ninguém vê. Então, isso daí a gente precisa também começar a ver. Eu vou até perguntar para uma amiga minha de RH se isso é realmente real, mas falou que os exames não estão mais vindo assim, abertos como eles vinham para nós. Então, para saber se o cara tem ou não. Se alguém passou por isso também, levanta a mão aí e fala a sua opinião. Mas a gente só descobriu que o funcionário tinha um problema. Porque na lista geral lá tinha que um funcionário X, a gente teve que entrar em contato com a empresa para descobrir quem era o funcionário para saber o que fazer. E aí é um outro problema que a gente tem. Muitas vezes o funcionário está ali com algum parasita, está ali com alguma coisa, e aí o dono da padaria quer o quê? Ele não quer liberar. O seu cliente não quer liberar ele, mas ele precisa estar afastado das funções. Então, esse é um outro ponto importante, porque às vezes o cara está lá manuseando alguma coisa, ele tem alguma, pode estar tendo um problema e a gente não sabe. Maíra, fala aí. Oi, Isa, teve um tempo atrás que a gente recebeu isso, né? E é porque dá muito problema, assim, da pessoa se sentir constrangida. E aí É, ela poderia entrar com processo trabalhista falando que foi exato. constrangida na frente dos colegas. Então, eles evitam agora de mandar o resultado para eles abrirem e ficar na unidade. O resultado geralmente vai à parte. E aí a gente vê e dependendo do que for, avisa a pessoa, mas não pode meio que ficar exposto, porque pode denegrir a imagem da pessoa, tipo isso, entendeu? Isso. Esse é um problema também, porque às vezes o pessoal não sabe falar, aí simplesmente o pessoal vai tirando sarro que o cara tem algum problema ou não. Então agora eles estão ocultando a informação por questões de processo, só que aí se a nutrição não se envolve, você não sabe. Essa daí a gente descobriu por acaso que o funcionário estava assim. Fazia uma semana que eu acho que tinha chegado os exames e ninguém olhou. Aí quando eu fui fazer a visita, a gente perguntou, foi olhar lá, simplesmente o cara estava com um problema e estava trabalhando. Então, assim, isso acontece muito. Então, a gente precisa também começar a ler exame, a procurar, a ler PCMSO, a ler PGR, a ler TCAT. É chato, mas a gente precisa fazer. Eu sei que é muita, muita coisa, mas a gente tem que fazer. Então, assim, esse tipo de coisa é muito importante a gente fazer. O pessoal precisa agora começar a complementar, todos os funcionários precisam começar a fazer. Deixa eu ver o que é mais importante. Tem que sempre ter algumas cópias, então você tem que ter cópia dos exames no lugar lá, se chega uma fiscalização, essas cópias têm que estar documentadas na pastinha da vigilância sanitária, tem que estar separadinho. E é isso. Vamos para o próximo ponto. Eu acho que a gente já entra aqui. Ah, o artigo dessa diferença da CVS 5 para 3, essa é a maior diferença, tá? Que aqui eles dão mais força para os PCMSO, antes ele só era citado, que você tinha que ter um PCMSO,
Agora eles dão essa força para o controle de saúde e essa questão dos exames, que agora todo mundo precisa fazer os exames é, de coprocultura e o parasitológico, tá? Então, alguma dúvida dessa sessão? Que daí a gente já passa para a segunda parte, que é a parte mais legal. Que oração? Vixe, Maria. Que aqui dá para ficar 6 dias falando sobre a parte de higiene e segurança dos manipuladores. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos seguir? Vamos seguir, né? Então vamos lá. Os funcionários que manipulam os alimentos, eles devem apresentar. Essa parte é muito boa, pulou muito. Eles devem apresentar o quê? Barba e bigode totalmente raspados, tá? Aí na CVS 5 ele colocava, né, que deveria ser raspados diariamente. E aí ele coloca também. Peraí, que tá entrando mais gente. E ele colocava também que as pessoas, além de ter barba e bigode raspados, tinham que usar máscara. Aqui ele não está falando sobre a proteção de máscara, mas ele vem falando mais para frente, tá? Sobre essa parte de proteção de máscara. Mas aqui eles são muito claros. Eu acho essa clareza maravilhosa. Barba e bigode totalmente raspados. Unha curta, limpa, sem esmalte ou base. E aqui tem a parte que eu também achei muito importante que a gente precisa frisar. É sem maquiagem. Na CVS 5 tava como? Maquiagem leve. Esse maquiagem leve é um inferno na nossa vida. Eu acho que na de vocês também não é só na minha. Porque maquiagem leve, você fala, liberou maquiagem leve. No outro dia, tá todo mundo fazendo patati patatá. Com cílios postiços, era aquele caos. Então, assim, essa parte eu acho muito importante, sem maquiagem. Vai ser mais um inferno na nossa vida? Vai ser mais um caos na nossa vida. Por quê? Porque a mulherada quer fazer e é um problema que a gente tem. Mas a gente precisa deixar extremamente claro esse ponto sem maquiagem, tá? É vedada a utilização de cílios postiços e unhas postiças. Isso daqui também foi maravilhoso, graças a Deus fizeram, porque é um problema que a gente está tendo nos últimos 2 anos, mais ou menos, eu acho, que entrou essa moda dos cílios postiços, da unha postiça. A minha orientação que eu faço por vida, que é um problema muito difícil, eu vou ser sincero para vocês, tem cliente meu que às vezes eu tenho vontade de desistir, de falar, olha, não dá, porque você faz, o dono da padaria simplesmente fala, ah, mas tá muito feia. Teve uma padaria aqui, eu tenho nutricionista aqui que tá de prova que viveu isso comigo. A gente fez treinamento, a gente fez reunião, todo mundo assinou, todo mundo fez tudo bonitinho. Aí simplesmente os funcionários começaram a seguir, a gente ficou lá uns 15 dias, assim, tudo fluindo lindamente, quando simplesmente a esposa do dono da padaria foi lá um dia, aí ela olhou para as minhas no balcão e falou: Nossa, vocês estão tudo branca, o que está acontecendo? Vocês estão feias. Ah, não, porque a gente fez reunião tal, e a gente não pode mais se maquiar. Aí simplesmente ela falou: Não, quem manda aqui sou eu. Pode se maquiar assim. Amanhã eu quero ver todo mundo linda, maravilhosa. Aí simplesmente chegou no outro dia, tava todo mundo de maquiagem, de aliança, brinco. Ah, põe um brinquinho pequeno. Isso é o que eu mais escuto. Põe um brinquinho pequeno, não precisa ser um brinco grande. As pessoas não entendem que aí é o ponto que também eles vêm falando de treinamento, que é uma coisa muito importante, que é onde vai abrir muito caminho de trabalho para gente, que eu acho que é um caminho que quem não está seguindo por treinamento precisa começar a seguir. É cansativo, eu vou ser muito sincera, eu às vezes eu falo, eu não aguento mais dar treinamento. Mas tem que fazer, que eles falam sobre o treinamento contínuo. E essa parte de higiene pessoal, que é esse começo da legislação, a gente precisa muito lutar contra isso. Por quê? Porque senão o pessoal não faz. E essa situação, para mim, foi tipo o cúmulo do absurdo. Você fez todo um trabalho, aí vem uma pessoa nada a ver, só porque era a esposa do dono, e falou que não podia mais usar. Aí você fala, como assim? Como que agora eu vou pegar os 30 funcionários de novo e eu vou fazer eles seguirem as regras? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. Eu vou falar para vocês, assim, que de 60 clientes que eu tenho, eu vou ter 10 que a gente fala e realmente acontece.
Ó, a minha dica que eu dou de vida é que você tenha um bom contato com o pessoal de RH e com o pessoal que cuida da admissão das pessoas, porque quando entra o funcionário, nesse momento, ele tem que ser avisado do que tem que ser falado ou não. Por quê? Porque muitas vezes isso acontece muito. O gerente contrata um funcionário, nem avisa o RH, põe o cara lá para trabalhar. O cara começa a trabalhar. Aí chega a nutrição no outro dia, o cara já trabalhou 2 dias lá, você não sabe nem o nome dele, e ele tá lá de barba, bigode, a mulher de unha de gel azul, gigantesca, aquela unha absurdamente grande, e aí ela fala: Não, mas ninguém me falou nada, e já trabalhou 2 dias, já trabalhou 3 dias. Então, assim, essa parte tem que ser muito bem alinhada com quem faz contratação. Uma coisa que eu sempre falo, e nessas palestras que eu tenho dado, rodando aí pelo Brasil, eu falo com muito dono de padaria e muito dono de estabelecimento. A gente, muitas das vezes, eles deixam isso muito frouxo. E é o que eu falo, se a gestão não é organizada, é muito difícil para a gente na nutrição conseguir resolver lá embaixo. É muito difícil você conseguir fazer a Dona Maria tirar a unha dela, se o gestor não entende. Então, assim, muitas vezes a gente, antes de trabalhar com o funcionário, a gente tem que trabalhar na cabeça do dono. Esse que eu acho que é o mais difícil, mas a gente precisa inverter, porque muitas vezes a gente fica lá brigando, brigando. Quantos anos eu briguei com um seu João lá, que era o padeiro de uma padaria, um português, que não queria tirar o bigode. Foi anos ali para o cara tirar o bigode. Até que eu entendi que não, eu precisava falar com o dono da padaria para ele entender o porquê que ele precisava disso. Então, esses detalhes são muito importantes para a gente conseguir sair do lugar. Deixa eu ver aqui o chat que vocês estão falando. A Letícia rende de nervoso, porque ela estava comigo nisso e ela que me contou que mandaram tirar tudo. Alguém quer falar aí alguma coisa? Ângela quer falar? Acho que não. Pode seguir aqui. É verdade, auxiliares minhas já chegaram de unha enorme pintada e cílios já em cima. Então, esse tipo de coisa a gente precisa cortar já na admissão, tá? E, por exemplo, eu tenho clientes que Deixa eu só apertar aqui, só para não entrar o barulho. Eu tenho clientes que várias vezes assim já me ligaram. Isa, teve uma vez uma cliente que me ligou porque tinha um funcionário que tinha um piercing aqui na bochecha. E para tirar era um rololô assim. E aí eu lembro que ela me ligou, ela falou: O que que eu faço? Eu contrato ou não contrato? Eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. É um sonho, porque graças a Deus existem lugares assim. Mas a gente precisa entender que a gente precisa orientar os donos antes dos funcionários. Esse é um dos pontos mais importantes que eu acho, tá? Vamos seguir, porque senão eu fico falando da mesma coisa, né? Eu adoro falar sobre isso. Deixa eu voltar aqui para a tela de trás. Então, vamos lá. Então, a parte de cílios e unhas postiças, graças a Deus, está escrito. Isso daqui eu dei muito treinamento e eu joguei o verde. Várias vezes no treinamento eu falava assim: a vigilância sanitária, porque eu não tinha escrito no papel onde eles assinavam, né? Falava: vigilância sanitária já soltou uma nota que não pode usar isso. Agora eu posso parar de mentir. Bem como adornos, né? Que adorno? Colar, amuleto, pulseira, brinco, piercing, relógio, bababá, entre outros. O que é um outro problema nosso. Por quê? Porque o pessoal usa relógio, a pessoa usa essa bendita dessa pulseirinha que eu uso também, tem que tirar, não pode. Por quê? Porque tem muita bactéria. E aí tá o ponto que eu acho importante que eles entendam o porquê que a gente precisa ensiná-los que não é o brinco pequeno o problema. Muitas vezes é isso que o pessoal pensa. O brinco, não pode ser o brinco grande. Não é a questão do brinco ser grande ou pequeno. A questão é a bactéria. Então a gente precisa explicar por que disso, tá? Então essa parte aqui eu acho que a gente precisa entender primeiro como ganhar o dono, explicar como funciona. E isso precisa ser feito na admissão. Claro, se você entrou, já tem um monte de funcionário lá, como que eu faço? Então, assim, eu entrei numa padaria hoje. Há mais ou menos 15, 20 dias a gente fica lá fazendo as coisas, entendendo como funciona, às vezes até mais tempo, porque a agenda complica. Mas, assim, deu um mês, a gente dá um treinamento para todo mundo, para entender e explicar como que é o beabá daqui para frente. Porque muitos dos lugares o pessoal está usando tudo que quer usar. Alguém quer falar aqui? Ana Carolina, pode falar. Oi, boa noite. Para processo assim de produção,
O funcionário assim na cozinha pode utilizar Hiperfex enquanto ele vai manipulando alimento, ou o ideal é utilizar alguma coisa que seja descartável? Perfex? É, assim, para poder limpar, higienizar a bancada, essas coisas, É, o e ideal é muitas sempre vezes o eu vejo Perfex, que, né? Ou algum produto que seja descartável, não pode usar o pano. ah, tá, não pode usar o pano. O paninho que é o nosso problema, porque no fim o Hum, paninho o pessoal usa como se fosse paninho de afeto, fica no bolso, aquele hum. pano sujo. Mas mais para frente a gente fala de pano também, tá? Vamos Obrigada. lá. Imagina. Aí aqui ele diz num parágrafo único: ficam excluídos dispostos no artigo funcionários cuja função seja restrita a transporte, recebimento e reposição de alimentos embalados. O que aí me incomodou a parte do reposição de alimentos embalados. A parte do transporte, beleza, né? Você tem ali a pessoa que só faz, é, sei lá, tem padaria que o cara é o motorista que leva, traz, beleza. Mas a parte de recebimento e reposição, ele diz que ficam excluídos. Então, as pessoas têm esse tipo de liberdade. Aí, o que que eu faço, é a minha opinião, tem que ser regra da empresa. Então, assim, tem esse adendo? Tem esse adendo. Mas o que que eu faria? Na padaria, no geral, ninguém pode usar. Eu tive um problema numa padaria esses tempos que o moço do estacionamento, ele queria usar barba. E beleza, ele fica no estacionamento. Para mim, eu não tinha nem pensado nele. Até que deu um fuzuê, porque o pessoal da RH lá é bruto, começou a brigar com ele porque ele tinha que fazer a barba. E aí ele veio falar comigo. Um dia parei meu carro lá veio ele, né? Bababá, porque mandaram eu tirar a barba. E eu falei, nossa, eu pedi pra você tirar a barba. Ouvi, né, tudo aquilo, e aí eu fui lá, né, RH conversar. Aí ela me contando, ela falou, Belinha, nessa padaria me chama de Belinha ainda. Lá, esse motorista, ele no horário que ele não tá com paciência, ele faz o quê? Ele vai lá pra produção. Então ele fica lá do lado dos caras enrolando brigadeiro, comendo brigadeiro barbudo. Então, assim, por isso que eu digo, existe o adendinho ali, existe, mas eu acho que vocês, todo mundo, né? A gente precisa fazer como a regra do estabelecimento, que todos usem, que seja usado, use barba ou não, ou se é a pessoa que acaba, eu olhando aqui, se é a pessoa que acaba entrando só nesse trajeto, que use protetor, então, mas que não fique exposto lá. Isso vai até para dono de padaria. Por quê? Porque tem muito dono de padaria barbudo, dono de restaurante barbudo, enfim. Quando eu dou. Eu preciso até filmar isso. Quando eu dou os meus treinamentos, minhas palestras para os donos, eu tenho um PowerPoint que eu faço só, é só essa parte. Eu pergunto assim para eles: o que que tem de diferença do cabelo de vocês para o cabelo do funcionário? Por que que o funcionário precisa usar touca e vocês não? Porque não muda nada. São as mesmas bactérias que tem num cabelo e no outro. Mas normalmente o pessoal acaba usando, por quê? Porque eles acham que a regra não é para eles. E aí também mais para frente a gente vai falar sobre visitantes, que eu acho que enquadra muito nisso, tá? E eu tô ficando preocupada, gente, porque tipo já são 6h49 e eu tô tipo no artigo 13. Os uniformes devem ser bem conservados, limpos, com troca diária. Esse é o nosso problema também, troca diária. E utilização somente nas dependências internas da empresa. Tem alguém que tá esperando. Os calçados devem ser fechados, antiderrapante, em boa condição de higiene, conservação. Os cabelos devem ser mantidos presos e totalmente protegidos, com redes ou toucas, sendo que o uso de outros acessórios não exime o uso da rede. Isso daqui eu também acho que a gente tem que deixar muito claro para eles, porque o pessoal usa boné, coloca um boné e fica com boné eternamente. Não adianta só boné. Você quer usar o boné? Beleza, usa o boné, mas você precisa colocar a touca por baixo, tá? O iPhone tá com a mãozinha assim, ó. Pode falar. Oi, tudo bem? Boa noite. Voltando a essa parte de maquiagem, enfim, eu tenho uma dúvida que, né, acredito que muita gente. As atendentes que só levam o prato para mesa não podem também maquiagem, certo? Aí é nossos dilemas. Pela lógica, sim. Tá, então, de fato, não pode. Não. Aí, justamente esse ponto também sobre a barba. Tem gente que tem aquele cavanhaque, né? Que é só assim, tipo, bigode e a lateralzinha assim dos lábios.
Aí as pessoas querem usar a máscara, que na verdade vai proteger essa parte frontal ali, não vai cair um pelo. Mas diante dessa legislação agora, pode ou não pode? Não pode. Não É pode também. que aí, por exemplo, a legislação ela teria que ser enorme, né? Ia ter que estar lá cavanhaque, bigode, É, bigodinho fininho, porque tem de tudo. sim, Ele fala Barbie bigode, então a gente usa isso como cavanhaque também, porque se não for, se tiver uma exceção, lascou. Então entra como pelo no rosto, né? tá, Então não pode, não pode. certo. Aí outra questão, que Tá? nem agora que você acabou de falar sobre a rede, né? Principalmente a parte do atendimento, tem vezes que usa só aquela fivelinha com o lacinho que a rede é só o coque. No caso, isso também vai ter que ser mudado. Pela legislação diz que tem que cobrir a cabeça inteira e tem que ser usado touca ou rede, então precisa. E Ah, isso é os problemas que a gente tem no dia a dia. Infelizmente, assim, eu estou sendo muito sincera. A legislação manda isso, mas assim é muito difícil, muito difícil. Tem cliente meu que algumas mulheres elas acabam deixando o cabelo extremamente preso, com gel, com tudo, assim, num nível que você fala, não, tudo bem, mas é muito tá errado. difícil. Tá errado, Uhum. tá Tá errado. bom, então. Obrigada. A realidade é essa, tá errado. Tá E é bom. mais essa dor de cabeça que a gente precisa ter, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Aí a gente volta aqui falando de uniforme, né? Que o uniforme tem que ser troca diária, que aí é um problema de muitos estabelecimentos. Por quê? Porque às vezes o cara ganha duas camisetas para trabalhar 6 dias na semana. Então, aí é mais um ponto que a gente precisa reforçar com os nossos clientes. De tudo isso, eu acho que a primeira coisa que eu faria e que eu já fiz com algumas pessoas hoje mesmo, que hoje eu cruzei com alguns clientes, é falar assim, e eu uso um pouco do terror. Eu falei assim: olha, a legislação vai mudar e a fiscalização vai vir, a gente precisa resolver isso, isso, isso. Precisa primeiro ser feito isso com os clientes, não adianta a gente cair em cima do funcionário. Eu sempre falo isso, às vezes a gente chega lá, o funcionário tá sujo, aí beleza. Esses dias, a Gabi tá aqui, ela não me deixa negar. Eu vou dar um treinamento lá sexta-feira. Tem um cliente que o cara tá fedido, o cara tá fedido, mas daí eu cheguei lá para ver, o cara não tem uniforme. Tudo bem, ele não tem que estar fedido, óbvio, né? É uma coisa óbvia da vida. Mas se a padaria, se o cliente em si não dá estrutura, é muito difícil você cobrar. Então a gente precisa cobrar sabendo que deu. Ah, tá, eu dei 5 uniformes. Pô, não é pro cara estar fedido, não é pro cara estar sujo. Mas você deu uma camiseta e às vezes você chega lá na padaria do seu João, o cara tá com a camiseta da padaria da Dona Maria. Aí é muito difícil. Óbvio, né? As pessoas têm que ser limpas. Mas a gente precisa entender que a estrutura tem que vir da gestão, a estrutura tem que vir do cliente para a gente poder começar a cobrar do funcionário. Quer falar de novo, né? O iPhone, você é a Letícia? Eu esqueci, é a Letícia, né? Pode falar aí. Não? Não, é que saiu a mãozinha. Não, então eu vou seguir, tá? Uniforme, beleza? Não é, aí não estamos nem falando de EPI no geral, a gente está falando de uniforme básico, tá? Sapato fechado, e essa parte da touca que é importante. Aí tem um negócio bem na frente aqui. Deixa eu tirar. Pronto. A empresa deve disponibilizar um local de fácil acesso, em local de fácil acesso, equipamento de proteção individual, que são os EPIs limpos, tá? Às vezes você chega para entrar numa câmara, aquela jaqueta, ela tá podre e não tem como o funcionário usar. Aí você tem uma jaqueta para 30 funcionários, está tudo errado. Jaqueta não é caro. Se você quiser, a gente tem bons contatos de quem vende jaqueta. A jaqueta, eu tô falando de jaqueta térmica, tá? Que ele fala com capa térmica com capuz. Essa jaqueta, ela tem que ter o CA nela. Então, assim, não adianta só você ter uma jaqueta. E essas jaquetas novas, elas vêm com data de validade. Eu não sei se vocês já viram. Tem agora o lote, ela vem com CA, e às vezes a jaqueta tá vencida. E às vezes tem jaqueta lá que tá, a etiqueta tá apagada há anos. Você não sabe nem de quando é rasgada. Enfim, precisa ser trocado, tá? E aí, o que que eu sempre falo também, isso eu não tô lendo a legislação, tá? Eu tô falando da minha vida.
além de você ter o CA dela anotado, tenha a nota fiscal. Então, toda vez que você comprar uma jaqueta térmica, qualquer coisa que você comprar que seja de EPI, guarda a nota fiscal, tira uma Xerox e coloca na pastinha, na parte que você coloca de EPI, de proteção de funcionário. Isso além do RH, tá? Porque às vezes o pessoal da administração não pensa nisso, só que na hora que dá um BO, eles vão correr sempre pra gente. Então, assim, pelo menos a gente tem alguma coisa a mais, que é uma coisa que a gente já pede, a gente já pega no pé do pessoal para ter. Então, assim, tenham isso. Eu acho importantíssimo sempre ter nota fiscal. Incluindo, além de nota fiscal que a gente fala. Eu já respondo aqui. Além da nota fiscal que a gente, do CA, você ter essa nota fiscal, tá? Boa noite, a norma 216, 2619 está acima do CVS 3? Não. Dentro de São Paulo, capital, a gente continua usando a 2619, tá? A CVS 3 ela é para a parte estadual. A 2619 ela é capital, ela é só para São Paulo, capital, tá? Fechou? Deixa eu ver se tinha mais uma pergunta. Tem como fazer algum tipo de treinamento quanto a isso? Tem que fazer. Tem que fazer treinamento quanto à parte de. Eu entendo que é da parte de higiene pessoal, né? Que você está perguntando. Normalmente, meus treinamentos eles são totalmente focados à parte de higiene pessoal. Eu falo muito com eles de contaminação cruzada, descongelamento, temperatura dos alimentos e tal. Mas para mim, eu fico, às vezes, tem dia que eu fico 10 minutos falando de tomar banho, porque tem funcionário que não toma banho. E aí eu fico contando história. E toda vez que você fala assim, eu começo a legislação lendo, e aqui isso não está escrito, hein? Agora que eu me liguei, porque estava escrito tomar banho todos os dias. Esse tomar banho todos os dias sempre salvou. Toda vez que eu falo assim, tomar banho todos os dias, sempre alguém ri, cutuca alguém. Por quê? Porque tem gente que não toma banho. Então, essa parte de treinamento de higiene, de boas práticas, para mim, é uma das principais coisas que eu faço quando eu dou treinamento para funcionário, tá? Vão querer agora. Hã? Não vão querer agora mesmo. Maíra, você tinha levantado a mão, não tinha? Usar Ô, microfone. Isa, faz muito sentido isso que você falou da nota fiscal, lembrando lá do processo trabalhista, que a gente tem que sempre pensar nisso que vai onerar nosso cliente. E aí o que acontece? Às vezes o juiz pede, e aí a gente não tem para comprovar. Então, às vezes, além da lista de EPI, às vezes eles pedem coisas que, então eu quero a nota fiscal, tem como anexar. Então, isso daí faz sentido também. Então, e não é nossa responsabilidade em si, mas muitas vezes a gente precisa fazer coisas além que ninguém faz, porque sempre assim, na hora que dá o BO, a culpa vai cair em cima de alguém e acaba caindo em cima da gente, porque a gente tem um pouquinho de noção dessas partes de legislação. Por exemplo, eu peço para o pessoal olhar extintor. Ó, a data de validade de extintor, a gente olha a data de validade de extintor. Teve cliente que a gente estava olhando validade de cigarro. Cigarro, mas eu tava olhando, por quê? Porque tinha um monte de cigarro vencido. A nutrição não viu o cigarro. Eu falei, preciso entrar dentro agora do caixa para ver validade de cigarro. Então, assim, a gente precisa sempre estar um passo a mais. Porque senão, sempre assim, né? Acorda a história para a área da nutrição. É mais fácil jogar para o nosso lado. Eu odiei esse chat, sabia? Porque ele passa muito ruim. Quebrou nossas pernas, tiraram tomar banho todo dia. Tirou, porque eu adoro essa frase. Usar micropore no piercing. Isso daqui é um saco também, porque o pessoal acha que isso resolve a vida. Quando você vai ver, o micropore já caiu, já tá suado, tá sujo. O ideal é tirar, né? O ideal é tirar, mas existem algumas dessas opções. Aqui não tem escrito, tá? Sobre micropore. Vou seguir aqui. Ai, gente, é 7 horas. Eu tô começando a ficar desesperada, porque senão eu vou até as 10. Eu não vou fazer isso. É obrigatório o uso de EPI, como blusas, capa térmica com capuz, luvas, botas impermeáveis para trabalhar em câmeras frias. Isso daqui, eu vou falar também uma coisa que eu tenho orientado muitos clientes meus. Por quê? Porque a gente tomou muito processo já por causa disso. Então, eu tenho alguns clientes que já optaram e já estão fazendo por isso, que é colocar reconhecimento facial nas câmeras. Então, assim, só entra na câmera o Joãozinho, a Marianinha e o Fernando. Pronto, acabou. Tem padaria cliente meu que eu não entro, porque eu não fiz o negocinho do reconhecimento facial. Por quê? Ops.
Por quê? Porque o pessoal, como eu contei, a menina do caixa uma vez, esse processo eu estava junto, porque esse processo eu fui acompanhar, porque eu fiquei revoltadíssima e eu estava lá em todo o processo, porque era uma menina do caixa, ela falou que ela entrava na câmera para pegar pão de queijo. Ela nunca entrou na câmera para pegar pão de queijo. E a gente ganhou esse processo. Por quê? Porque não fazia sentido nenhum. Então, assim, essa questão da insalubridade com câmara é um problema muito grande. Quando eu tenho algum cliente que está começando a fazer uma reforma, alguma coisa, se for possível ele não colocar câmera e usar agora, hoje em dia, aqueles freezers que você tem com geladeira, que é tudo freezer, você consegue, porque você elimina um problemão. Porque teve um surto, assim, ano passado, de problema com o pessoal processando por insalubridade por causa de câmera. Outra coisa muito importante, tá, nutricionista? Use também jaqueta. Use jaqueta. Se é um lugar que você atua todos os dias, você está lá todos os dias, exija que você tenha uma jaqueta para você. Por quê? Porque tem muita nutricionista que não entra com a jaqueta. E eu falo por mim, porque por exemplo, se eu tô com pressa, alguma coisa, eu quero só olhar, eu abro a porta e entro. Tá errado. A gente precisa dar exemplo para os funcionários. Se a gente não usa jaqueta, ele vai falar, por que que eu não posso entrar rapidinho e tirar o negócio ali? Depois toma processo. Então, assim, essa parte de EPI tem que ser usada. E não adianta só você ter isso, você tem que ter papel assinado, que o cara recebeu, que ele recebeu orientação, que ele sabe o que você está sendo, tá falando. Certo? Vou seguir aqui, tá? Senão o negócio para. É obrigatório o uso de EPI como avental, luva e bota impermeável como para lavagem e higienização de estabelecimentos. Então, assim, às vezes o pessoal vai lavar lá e o cara tá de tênis, aí o tênis molhado toma choque, a culpa é nossa. Então não pode. Para proteção de perigo físico, químico, biológico, é vedada a utilização de panos e sacos plásticos de proteção de uniforme. Eu tinha uma moça da limpeza uma vez que ela fazia avental com saco de lixo e ficava muito bom. Ela fazia um avental gigante que ela conseguia assim, se proteger da água, mas não pode, tá? Tem que ser o EPI correto. Eu adoro porque é o pessoal que quem trabalha comigo tá rindo, porque vocês sabem que é verdade. Eu falei que eu só vou contar verdades aqui. E ela fazia um negócio muito bom, por mim eu venderia, de tão bom que protegia da água. Mas não pode, era saco de lixo, tá? Então não pode. Vamos seguir. É vedado utilizar aventais confeccionados, tal. Principalmente, gente, por causa de calor. Então, assim, eu já vi gente com. Aí é outro ponto, mas assim, se queimar, porque estava usando luva plástica na chapa. Ah, é porque tem que usar luva, porque o cliente acha bonito usar luva. Luva é outro pânico que eu tenho na minha vida. Eu acho que vocês devem ter também. E é uma dor de cabeça, por quê? Porque o funcionário ele acha que ele colocando uma luva, e agora eles usam a luva preta que eles acham que é fashion. Aí eles colocam a luva preta e fica com a mesma luva das 6 da manhã às 2 da tarde. É capaz do cara ir no banheiro, fazer xixi lá, balançar o negócio com a mesma luva que ele volta para a chapa. Desculpa a sinceridade. Mas assim, é agoniante essa questão da luva. A gente precisa ensinar, e todo treinamento eu também ensino, e eu falo muito claramente. Eu, nutricionista, trabalho com padaria há 18 anos. Eu odeio luva, porque a luva é descartável. A gente precisa ensinar que luva é descartável para se descartar. E você usa em algumas situações. E aí você tem que fazer o quê? Entrar na parte de higienização de mãos. Que quando você dá um treinamento, dá pra gente fazer um aulão só de treinamento, né? De coisa para fazer. Porque aí você já direciona como que tem que lavar a mão. Por quê? Porque também tem gente que não sabe lavar a mão. E assim, às vezes tem situações que você olha assim, o pessoal tá lavando a mão e limpando no uniforme, enfim, é muita coisa errada que acontece, né? Então vamos seguir. A luva de borracha de cano longo é obrigatório para manipulação de produtos saneantes durante a higienização de ambiente. Então, o pessoal precisa usar luva para fazer limpeza. E essas luvas você precisa assinar como se fosse EPI. Luva de borracha amarela tem que assinar. É básico, mas tem que ter assinado que o funcionário pega. Eu não sei se a Bruna está aqui. A Bruna é nutricionista que trabalha comigo há 15 anos. A gente tomou-lhe um processo e ganhamos o processo, porque a funcionária falou que não ganhava luva, que lavava tudo sem luva, que não sei o quê. E a gente tinha assinado, porque a Bruna, nutricionista, fazia esse trabalho de fazer assinar tudo. E tinha assinado todas as luvas, até a bucha. Ela assinava a bucha que ela recebia. Às vezes parece absurdo,
mas a gente precisa ir para o absurdo para evitar problema, tá? Seguindo aqui. Então, é obrigatório, tá? Coleta e transporte de resíduos. Então, assim, vai mexer em lixo, tem que mexer com a luva, tá? Tem gente que mexe em lixo e não mexe com a luva. E tem gente, é que eu vou lembrando de casos, né? Mas situações assim que eu já vi acontecer e em cliente meu, a moça da limpeza, ela tá lá tirando o lixo da loja, por exemplo, ela tirou o lixo da loja, tá com o papel do lixo. Aí ela levou ali o lixo, ela volta com a mesma mão para limpar a mesa do cliente. Então ela põe a mão que ela estava no lixo, ela põe ali para limpar a mesa com a mesma luva, com tudo. Hoje em dia tem luva colorida, tem luva de tudo quanto é jeito para você diferenciar. Então você pode ter uma luva para você fazer faxina, pode ter uma luva para mexer no lixo. Para quê? Para você evitar esse tipo de problema, tá? Vamos seguir aqui. Bababá, bababá. Então, luva, né? Essa parte de limpeza, beleza? Após a utilização, as luvas devem ser devidamente higienizadas e armazenadas em locais apropriados de acordo com a finalidade de uso, porque essas luvas não são descartáveis, né? Então, assim, essa luva tem que ser descartável com o uso e depois que algumas começam a rasgar, e tal, então você tem que trocar, tem um tempo de vida para ela, tá? Artigo 15. Os manipuladores de alimento devem adotar procedimentos frequentes de asepsia das mãos. Esse é o bababá que a gente já conhece, de utilizar utensílios higienizados ou colocar luvas descartáveis. A manipulação de frutas, verduras e legumes já higienizados, bem como manipulação de alimento pronto para consumo que foram submetidos a tratamento térmico ou não passarão por nenhum tratamento. Então, o cara vai pegar e comer. Devem ser realizadas com mãos previamente higienizadas e preferencialmente com o uso de luvas, preferencialmente, tá? Mas eles dão essa abertura para quando você faz a higienização de mãos. Que eu não lembro, sei quem lembra aí, é um BO que deu no Madeira um tempo atrás, que postaram lá que ninguém lavava, que o pessoal, ninguém usava luva, não sei o quê. Mas eles têm um procedimento para você fazer a higienização das mãos, que você evita tipo de contaminação. Então, assim, isso precisa estar muito claro para os funcionários também. Para os funcionários e para quem? Para a gestão, porque o dono da padaria, o dono do restaurante, ele não tem noção, ele acha que é bonito usar luva. Então, pega lá uma luva preta e dá na mão dos funcionários. Então, assim, se é um produto, eu vou trazer para a minha área. Então, você pega lá o pessoal, vai cortar frios. Então, o fatiador de frios, ele está ali cortando um peito de peru, que ele vai colocar na embalagem. Essa embalagem o cara vai levar direto para casa dele, vai chegar na casa dele, vai colocar no pão e vai comer. Ele tem que usar luva, ou ele tem que usar utensílio, ele não vai usar a querida da mão dele. Mas se existir, ele tem que estar com a mão lavada. Então é por isso que também a gente tem que ter pia de lavagem de mão em todos os setores, porque às vezes o cara não vai lavar a mão. Então, são esses detalhezinhos importantes. Vamos voltar aqui. O uso de luva descartável de borracha, látex ou plástico não é permitido em procedimentos que envolvam calor. Luca, me ajuda aqui um minuto. Desculpa, gente, meus cachorros vão entrar aqui desesperados. Então, essa parte de luva no calor não pode, né? Nem na parte de chapa, nem na parte de fritadeira, nem na parte de forno. Por quê? Porque você pode ter um acidente muito grave com ele. Nem quando se utiliza de máquinas de moagem, trituração. Por quê? Porque a gente pode ter acidente. Às vezes a gente fala, nossa, né? Vai ter um acidente desse. O que foi, filho? Não, você parou de latir, pode. Pode acontecer acidente, né? Então é o que eu sempre falo, a gente nunca quer. Eu odeio quem fica falando, pode morrer, pode. Mas pode, acontece muita situação. Às vezes o cara tá com a luva, ela pode encostar no maquinário e perde o dedo. Então, assim, a gente precisa evitar situações. Eu tive cliente já que a gente teve problema com uma cera de pão, por exemplo. Por quê? Porque o cara tava com. Não era uma luva, eu acho que era luva de corte. E grudou, grudou. E foi um caos, e é um caos assim até hoje, essa situação. Gente, vamos falar rapidinho. São 7h10. Eu posso continuar essa parte toda de higiene e a gente termina nessa parte de higiene e pode continuar depois em outra aula? Faz assim.
Pode ser, porque daí não fica cansativo. Só para eu seguir, eu tô seguindo porque eu tô vendo assim que ninguém saiu. Então eu tô mó feliz. Porque estamos com 44 pessoas há mais de 40 minutos. Então tô tipo, uau, muito bom. Vamos seguir aqui. Mas vamos fechar assim, 7h30 a gente para, e aí a gente pode marcar de semana que vem, fazer mais uma, e a gente pode seguir por setores, né? O que que vocês acham? É bom que é o tempo da gente começar a organizar nossa vida no trabalho, certo? Então vamos lá, vou seguir, vamos seguir nessa parte de higiene e segurança dos funcionários. Vamos lá. Então, essa parte de luva, beleza, certo? As luvas de malha de aço devem ser usadas durante o corte de carne. Após o uso, as luvas devem ser devidamente higienizadas e armazenadas em lugar limpo. É, essa parte, mais uma vez, tá? Assinou que o cara recebeu. Isso é importante. A luva de malha de aço também é cara. Então, não é uma luva barata de faxina. Então a gente precisa tem sempre estar assinado. Ah, eu recebi a luva, eu fui orientada de como usar a luva. Esses dias, o Naldo trabalha comigo aqui. Eu estava lá na padaria dele, na padaria lá com ele. Aí do nada chegou a moça jorrando sangue, jorrando sangue loucamente assim. Aí lá fui eu lá tentar ajudar. O Naldo estava almoçando, ele se livrou, fiquei eu lá costurando a unha da moça. Por quê? Porque ela não estava usando a luva. E a luva recebeu. E até eu fui no dia mesmo, fui eu falar com o pessoal da RH para ver como fazia. A gente mandou, levou ela para o hospital, porque ela teve que tomar ponto, foi feio assim o corte. E ela não estava usando porque ela não quis usar. Então, assim, tem que ter assinado. Tem que ter assinado. Se a pessoa faz algum tipo de corte, você deu a luva, olha lá, levou 12 pontos. Nossa, foi 12 pontos. Eu nem sabia que tinha sido 12 pontos. Mas o tanto que sangrou, a nossa salinha da nutrição, ai, foi terrível. Eu dou uma sorte que é sempre comigo, né? O bonitão foi almoçar, eu me lasquei lá sozinha, com um monte de sangue. Vamos lá, seguindo. Então, gente, tudo na vida assina, assina, faz papel para assinar para tudo. E aí, aí depende da organização do seu cliente. Tem cliente que eu tenho coragem. O que que eu faço? Mais uma dica de vida minha, tá? De muita porrada que eu tomei. Todo treinamento que eu dou, eu faço a lista da vigilância sanitária. Então, o que que tem no treinamento? Eu uso o sistema hoje em dia. Então, no sistema tem lá treinamento de higiene de boas práticas, babá. E aí todo mundo assina, beleza. Fora isso, sempre tem uma folha à parte que é esse beabá, que é o quê? É higienização de boas práticas, é o cara tomou banho, então eu coloco os artigos da CVS, que é o que eu vou precisar trocar, que então todo lá tem lá o 216, a 2619, então você tem lá o beabá para o cara entender que eu não estou inventando regra, que é uma legislação, e aí no final ele assina, eu estou ciente que eu tenho que tomar banho. É absurdo, mas é absurdo. Você precisa assinar que o cara tem que tomar banho. Então, eu sempre faço essa documentação. Quando o cliente é organizado, no final a gente dá para o RH e ele guarda na pastinha de cada funcionário. Quando não é organizado, fica na nossa pastinha de nutrição. É uma proteção que a gente vai ter para nós mesmos, tá? Seguindo. Beleza, luva, a máscara. Uso de máscara não é obrigatório? Ah, então, vamos lá. O uso de máscara não é obrigatório durante a manipulação e preparo dos alimentos. Quando utilizada, a máscara deve ser descartável, sendo documentado o procedimento escrito. Isso daqui é novo, tá? A legislação antiga fala de máscara, mas agora eles estão falando muito mais de máscara, por quê? Porque tivemos uma pandemia, onde a máscara entrou na nossa vida. Então, agora, deixa eu achar meu rascunho aqui, o que eu tinha escrito disso daqui. Agora, essa parte ficou muito importante falar. Por quê? Porque máscara agora o pessoal usa. Antes a gente via alguém de máscara na rua, a gente achava, nossa, que absurdo. Hoje em dia é meio que normal. Então, você não está muito bem, você usa máscara. Só que existe procedimentos também para máscara. O que que a gente precisa fazer? Segundo eles, para a gente deixar de uma forma correta, melhor coisa, faz uma POP de uso de máscara. Então, assim, o cara tem uma máscara descartável, ele tem que trocar. Por quê? Porque tem gente que não para de falar, fica aquela máscara babada. Aí tem funcionário, que às vezes homem, né, que quer enganar a gente por causa da barba, e aí faz o quê? Usa uma máscara de pano. Aí fica aquela máscara de pano nojenta, ou senão ele põe aqui no pescoço, né? Quando você sai, ele põe no pescoço, quando ele chega, ele põe na cara. Então, assim, tá errado. Então, essa parte de máscara. Peraí, que eu tinha escrito um negócio mó legal.
Ah, não sei. Mas aqui, voltando ao que está escrito, muita coisa que eu escrevi. Voltando ao que está escrito, é importante o quê? Ser documentado o procedimento, deixar por escrito, então fazer o quê? Fazer uma POP do jeito que a máscara tem que ser usada durante o trabalho, tá? Então, a partir de agora, vai usar máscara, então o pessoal tem que ser orientado em como usar a máscara. Aí, artigo 16. Durante a manipulação dos alimentos, é vedado, é proibido, né? Falar, cantar, assoviar, tossir, espirrar, babá, babá, pentear o cabelo. Daqui, ele vem falando uma coisa aqui que eu achei legal, que ele vem falando sobre a parte. Não, não é aqui ainda não. Realizar atividade de higienização, de instalação e praticar outros. Ah, não, é outra parte que eles falam de. Aqui é a parte, aquela parte da falação, né? Que o pessoal não pode trabalhar falando, cantando, assoviando, tossindo. Esse é um básico também que a gente tem que passar para eles. Mas aqui no artigo 17, eles incluíram a parte de celular. No celular, não, eles colocaram como dispositivos eletrônicos. Os funcionários devem higienizar as mãos sempre que necessário, especialmente ao chegar ao trabalho, utilizar sanitário, tossir, usar, tal, tal, tal. E aí eles colocam, né? Pegarem dinheiro, cartões ou dispositivos eletrônicos, que isso não tinha antigamente, porque a gente não tinha essa questão do celular, agora tem. Então, é uma coisa besta, mas assim, tá escrito. Então, agora a gente pode falar com toda certeza. Está escrito que não pode, por quê? Por causa do bendito do celular. Então, isso daqui são alguns detalhezinhos que eles incluíram, que é importante a gente também deixar claro e usar isso nas POPs, tá? Devem ser afixados cartazes com instruções ilustradas sobre o procedimento correto para higienizar as mãos em pias para esse fim, incluindo as instalações sanitárias e vestiários, tá? Então, aquele lindo papelzinho que a gente tem o beabá de como lavar a mão. Então, como que lava a mão, né? Então, tem que ter todo o desenho de como fazer. Uma das coisas, eu não sei nem se a Annelise está aqui, que trabalha numa padaria em Uberaba, eu faço uma mentoria com ela. E a gente estava montando as pops todas das padarias. E aí ela estava montando, ela ia mandando, e aí eu fui falando para ela, eu falei, vamos tentar fazer o máximo ilustrado possível. Por mais que a gente esteja em 2026 e hoje em dia é muito mais fácil você ter pessoas alfabetizadas, ainda tem algumas pessoas que não são alfabetizadas no nosso ramo, e também a preguiça de ler. POP para vigilância sanitária tem que ser escrito, claro, mas muitas vezes para os funcionários tentem usar ilustrações. E hoje em dia a gente tem chat GPT e IA que consegue fazer tudo isso. Por quê? Porque a gente facilita como que faz. Porque senão a gente fica nadando e ninguém lê mais. Se deixa lá um mural de como lavar, ninguém quer ler isso daqui, não. Se você colocar talvez três figuras, o pessoal entende como funciona, tá? Mas essa parte da higienização de mãos é obrigatório. Então, assim, toda pia de lavagem de mão tem que ter o bendito do papelzinho de como lava a mão, tá? Mesmo para você sendo óbvio, para ter muita gente não é. Então, tem que ter. Instruções de higienização de lavar a mão. Aí tem aqui. Ah, isso daqui é legal também. Eu vou lembrando, né, as coisas que eu tinha escrito. Umedecer as mãos, antebraço com água, lavar com sabonete líquido, neutro, inodoro, preferencialmente com ação antisséptica, massagear bem as mãos, antebraços entre os dedos, blá blá blá. Aí por pelo menos 40 segundos. Ou de acordo com o que fala no sabão lá, neutro que você comprou. Mas ele fala 40 segundos. Na CVS 5 falava que a lavagem de mão tinha que ser 3 minutos. Que até quando eu dava treinamento, eu falava que era o tempo de você cantar o parabéns para você, tal, tal, tal. Então agora eles deram uma diminuída isso, porque assim, ninguém lava a mão 3 minutos. É quase impossível quem trabalha em cozinha. Você tá numa pauleira do caramba, a pessoa fica 3 minutos lavando a mão. Até eu vou me irritar e falar: sai daqui, rapaz, vamos lá, vamos lavar essa mão mais rápido. Então, assim, agora eles deixaram específico esses 40 segundos, ou o tempo necessário que você precisa ter, né, para lavar a mão, de acordo com o produto que você usa, o fabricante, enxaguar o antebraço, secá-los com papel toalha descartável, não reciclado e outros procedimentos não contaminantes, que no caso eles limpam a mão, na roupa. Caso o sabonete líquido não seja antisséptico, utilizar um produto antisséptico após a secagem dos alimentos. Deve ser mantido próximo ao lavatório, coletor de papel, que é um lixo,
com acionamento de tampa acionada sem contato manual. Os produtos de higienização antisséptica têm que ser aprovados, né, pela Anvisa, então você tem que ter também uma ficha técnica sobre isso. Eu vou parando por aqui, beleza? Eu acho que deu para a gente falar e falar bastante sobre isso. Essa é uma das partes do assunto que eu mais gosto. Falando sobre pia de lavagem de mão, que é um problemão que a gente tem, porque muitos lugares não tem pia de lavagem de mão em todos os setores. Às vezes o cara tem uma pia para padaria, confeitaria e um monte de coisa. O cara não lava a mão. Às vezes ele tem uma pia do lado de fora, para o cara fazer a asepsia fora e entrar para trabalhar. Mas se acontece alguma coisa, o cara não entra para lavar a mão. Eu fui num cliente ontem, eu estava fazendo o relatório dele. Ele tem pia de lavagem de mão em todos os setores, só que a pia de lavagem de mão, eu até escrevi, tá tão suja que eu acho que estavam limpando, lavando pano de chão lá na pia. Então, até hoje em dia, quando algum cliente fala vai trocar pia, eu peço para comprar a menor pia possível. Aquela pia desse tamanho assim, por quê? Para o cara entender que é para lavar a mão. Porque se tiver um espacinho, ele vai lavar a panela. Se tiver um mínimo do espaço, ele vai fazer qualquer coisa menos lavar a mão. Então, a gente precisa ensiná-los. Alguém tem alguma dúvida antes da gente entrar no finalzinho para a gente ir se despedindo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que deu para a gente desenvolver bem, né? É porque é muita coisa, né? E eu me empolgo para falar. E eu tinha falado que ia ser 1 hora, já deu 1 hora e meia praticamente. Mas, Gabi, você quer falar? Tá com a mãozinha assim. Não? É só uma mãozinha? Gabi? A Sodré? Trabalha comigo? Não? Então tá. Eu acho que. Não, é que sua mãozinha tá levantada. Eu acho que o principal de tudo isso é a gente usar a CVS 3 como uma arma para nós. Eu já estou fazendo isso. Sempre que sai qualquer tipo de legislação, sempre sai qualquer coisa, eu tento usar isso ao nosso favor. Ah, é mais chato. Ah, alguma coisa tem que fazer, alguma coisa tem que fazer. É chato, mas assim, a gente precisa usar isso de uma forma com que os clientes entendam que eles precisam se mexer. Trabalhar com comida, na minha opinião, tá ficando cada dia mais difícil. Porque hoje todo mundo acha que pode cozinhar, que pode fazer, e ninguém tá nem aí, porque o pessoal só visa lucro, o pessoal não visa qualidade. São pouquíssimos os lugares que eles visam realmente a qualidade. Grande parte dos lugares a gente sofre para trabalhar. Tem lugar, que é o que eu estava falando, a gente sofre para comprar Perfex. Porque o cara não quer comprar Perfex, porque é caro, ele vai jogar fora. Então, antes de muitas vezes a gente julgar funcionário e falar, meu, funcionário é porco, funcionário é isso, funcionário. Ah, o funcionário é difícil. Ele é tudo isso, ele pode ser, porque muitos são, mas muitas vezes eles não têm mão para trabalhar. A nossa área é uma área muito difícil, é uma área que pode dar lucro, pode dar dinheiro, tem um certo glamour, dependendo do restaurante que você trabalha ou não, mas assim, é uma área que depende da gestão, você depende da cabeça de quem está ali assinando o papel final, porque senão a gente não consegue sair do lugar. Eu sou frustrada em alguns clientes meus, porque eu tento, tento, tento e a gente não sai do lugar. Só que hoje, graças a Deus, eu tô chegando num momento da vida que eu já falei para um cliente esses dias. Eu falei, meu, eu tô de saco cheio de trabalhar para você. Porque assim, não sai do lugar. A gente tá tentando resolver uma coisa básica e não sai do lugar. Por quê? Por causa de custo. Então, eu usaria a CVS 3 e eu tenho usado ela já, mesmo para locais em São Paulo, capital, que não é o foco, para tentar mudar a cabeça das pessoas e tentar falar, ó, se você não vai pelo amor, vai pela dor. Porque muitas vezes vai vir uma fiscalização aí, e aí eu uso muito isso. Quando entra a legislação, é a hora que a fiscalização vem com tudo. Para a gente conseguir ter alguma coisa, porque senão a gente fica aqui debatendo, debatendo, debatendo e a gente não sai do lugar. E muitas vezes a nutrição acaba entrando nesse limbo, que a gente luta sozinha, que eu acho que é uma coisa muito difícil, porque às vezes realmente cansa. Você faz, e a gente acaba que não sai do lugar. Mas só o fato de vocês todas estarem aqui, estamos todos aqui num pré-feriado por 1 hora e meia falando sobre isso e me ouvindo 1 hora e meia, gente, desculpa, porque me ouvir 1 hora e meia, nem meu filho aguenta, né, Luca? Nem ele me aguenta, me ouvir por 1 hora e meia.
Porque a gente quer mudar, a gente quer fazer as coisas, a gente quer tentar, né, chegar em algum lugar. E eu acho que a minha ideia com esse grupo existe desde a pandemia, só que eu nem lembrava que ele existia. E eu fui mexer esses dias e falei, gente, existe. A minha ideia é o quê? É que a gente tem uma troca, tá? Sem pensar em, vou vender curso, eu não quero vender curso para ninguém, não quero nada disso. A única coisa que eu quero é que a gente crie uma comunidade que a gente consiga trabalhar junto. Porque é muito difícil. Às vezes você tem uma nutricionista de algum lugar que nem olha para tua cara porque acha que é concorrente. A gente não é concorrente, a gente precisa trabalhar junto. Tem espaço para todo mundo aqui. E a minha intenção é essa. Então, no grupo, depois eu vou até escrever lá, assim, é para a gente trocar ideia. Alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, alguém viu alguma coisa interessante para estar falando, pode falar, tem uma vaga de emprego, tem uma vaga de estágio, alguma coisa, pode colocar. Só não quero que falem de política e meme de bom dia e oração, essas coisas a gente tira, tá? Porque amo religião, amo as situações de política, mas não quero falar sobre isso. Eu acho que o foco é outro. O foco é a gente ter ali um lugar que a gente consiga falar, né, de nutrição, de falar de controle de qualidade abertamente, tranquilamente, em paz. A Isa, você quer falar que você tá com a mãozinha assim? Não? A Isabela? Oi, Quero Isa. sim, boa noite. Boa Isso, noite. eu tenho uma dúvida. A gente, nutricionista, pode andar com a unha pintada desde que esteja curta, com uma corzinha mais clara ou não? Porque eu ando com a unha e falo, você tá com a unha pintada, não pode manipular, por que que a gente não pode pintar, que não sei o quê? Olha, eu vou te falar a minha opinião pessoal, tá? Até ontem eu tava com a unha pintada, porque alguns momentos na vida eu consigo fazer isso, mas eu não uso. Por quê? Porque eles acabam usando a gente como exemplo. Não tem nada que mais me irrite no mundo quando alguém fala, mas você tá, por que você pode? Aí eu tenho que, aí de uma forma, sem ser grosseira, a gente dá uma carteirada, sabe? Eu sou nutricionista. Aí você já destrói um monte de coisa que você trabalhou anos ali. Ou, eu não manipulo, você manipula. Então, às vezes, o jeito que ele escuta, a funcionária escuta de um jeito que pode cair contra você. Então, mesmo você não manipulando alguma coisa assim, eu evito de usar e eu peço para que todos que trabalhem comigo não usem. Por quê? Porque a gente precisa ser exemplo. Vira e mexe, tem lugar que eu chego lá e eu vejo a estagiária minha tá de piercing. Aí a Adriana que tá aqui, trabalha comigo, meu RH, o anjo da guarda, eu falo, Dri, tal, aí ela vai lá e conversa, tal, por quê? Porque a gente tem que ser exemplo. Não tem problema, porque você não está manipulando alimento. Mas eu, Isabelle, eu sigo sempre essa linha, porque assim, sempre alguém vai vir falar, mas por que você pode e não pode? E aí, até às vezes você explicar, às vezes o nosso tom de voz, o jeito de falar, a gente acaba caindo de um jeito que pode, no ouvido deles, ficar ruim, sabe? Eu sou nutricionista, então eu posso usar. Então eu evito por causa disso. Respondido? Respondido. Foi? Mas aí é Obrigada. de cada um, tá? E aí, por exemplo, eu vejo muito no Instagram, muita Nutri de. Qual seria o link do grupo? Eu vou colocar aqui. Eu não sei se eu consigo colocar o link. Eu vejo muita Nutri de One, tal, que tá fazendo vídeo, porque agora tá na moda todo mundo entrar no Instagram e a nossa vida, a gente precisa entrar na internet para fazer as coisas. Mas normalmente o pessoal tá falando de contrariedade e a mulherada tá com a unha feita. E sempre nos comentários tem lá, mas e essa unha pintada? E essa unha pintada? Eu não tenho mais paciência para isso, então por isso eu não uso. Mas às vezes, né, acontece. Então a gente precisa, pelo menos, saber como responder eles de uma forma que não seja ruim. Beleza? Mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Sabe o que eu queria? Não sei se dá, mas para todo mundo pelo menos aparecer a cara só para gente tirar uma foto. Dá? Não? Então, hoje eu fiquei vendo escola, como que deve ser chato dar aula, né? Porque você não vê a cara de ninguém, você só se vê. É muito chato isso. Dá ou não dá? Mostrem a carinha aí. Só pra gente tirar uma foto. Ó, Danilo. Oi, Danilo. Tudo bem? Ai, gente, ó, já fiquei feliz. Pô, a próxima vez a gente podia ver as caras das pessoas, não ficar só vendo a minha cara. Ai, quem mais vai entrar? Aí eu vou postar no Instagram, tá bom?
E aí, peraí que tá devagar, né? Nossa, olha quantas pessoas. Quem trabalha comigo aqui? Porque hoje em dia tem estagiário que eu não conheço ainda. Ah, Júlia, Júlia, eu vou te conhecer esses dias, tá? Eu preciso muito ir na Center Pães. Maíra, o tamanho do seu neném. Gente do céu, vamos lá, ó, a foto então. Um, dois, três e já. Aí eu vou ver. Tá aparecendo aqui. Rita entrou agora. Vou tirar mais uma. Ai, que gracinha. Pronto, tirei várias fotos. Eu vou postar lá no grupo também. E aí, se vocês toparem, a gente vai se falando no grupo, a gente pode fazer. Semana que vem a gente faz mais uma. Para mim, esse horário, quarta-feira, é bem tranquilo, se para vocês forem também. E aí a gente vai seguindo e vai fazendo aí. Se tiver algum assunto legal que alguém quiser trocar ideia, a gente vai se falando. A ideia é essa do grupo, é a gente criar uma comunidade nossa sem fins lucrativos para ninguém e que a gente troque ideia, porque eu acho que falta muito isso. A gente tem uma troca do que fazer, para onde ir, e se eu puder ajudar com algum jeito, a gente vai formando isso. Fechou? 7h32 entregues, 1h30 depois. Mas deu. Obrigada, tá, gente? Obrigada pela paciência aí por essa hora e meia. Deixa eu escrever aqui. Qualquer coisa, entra no meu Instagram, a Isabelle. Aí me segue lá. E se eu atualmente não participante. Ai, o que que eu fiz? Fiz besteira. Me segue lá. Se alguém printou também, tira foto e posta lá, marca, né? Porque o Instagram é importante na nossa vida. E aí a gente vai se falando, tá bom? Nossa, Adri, olha que cabelo bonito. Obrigada, tá, gente? Bom feriado para vocês. E a gente vai se falando, então. Muito obrigada, estou muito feliz. Vou fazer um. Que bonitinho. Boa noite, gente. Bom final de semana, né? Bom feriado. Eu vou trabalhar amanhã, mas segue a vida de Juan. Vou fechar aqui, tá? E eu vou deixar tá salvo esse vídeo tá salvo. Depois eu ver se eu subo pro Hotmart ou pro YouTube em algum lugar, tá bom? Valeu, gente. Boa noite.